Gabriel, fica aqui comigo, vamos dar juntos esse breaking news. A Petrobras acaba de anunciar que encontrou petróleo na região do estado do Amapá. Na Foz do Amazonas, havia ali uma pesquisa exploratória da Petrobras, vocês estão vendo a nota aí, e ela acaba de anunciar, portanto, que encontrou hidrocarbonetos, mas ainda não anunciou uma descoberta comercial de petróleo. Ainda assim, é um anúncio super importante. O poço Morfo, no bloco FZA M59, que fica a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá, lá na bacia do Foz do Amazonas, numa lâmina d'água ali de quase 3.000 metros. Essa presença de hidrocarbonetos foi identificada pela perfuração contínua, justamente para avaliar se existia ali, qual seria o potencial dessa descoberta. A Petrobras tem 100% deste bloco. Então, olha, esse anúncio é importante politicamente e é bastante relevante, porque é a primeira descoberta da Petrobras na costa do Amapá. E essa notícia vem exatamente, né, como uma novidade, desde que vocês vão se lembrar aqui, o debate que se travou em função da exploração do petróleo na margem equatorial. Se aconteceria ou não uma resistência muito grande dos ambientalistas, entre eles Marina Silva, que era ministra do Meio Ambiente, deixou o cargo para concorrer ao Senado aqui em São Paulo, e agora a Petrobras, portanto, confirmando que encontrou hidrocarbonetos na margem equatorial. A gente vai botar aqui na tela já o nosso Daniel Hittner, aqui ou vou para lá? Vou para lá que é melhor a gente ouvir o Daniel daqui, o Daniel Hittner que está acompanhando isso. Daniel, bem-vindo ao Hora H. Qual a importância deste anúncio, meu caro? Thaís, absolutamente relevante porque confirma uma suspeita muito forte. Na verdade, há coisa de 1 a 2 semanas já se comentava muito fortemente no mercado que a Petrobras, que passou quase 10 anos ali tentando licenciar aquele poço de petróleo, finalmente conseguiu licenciar, levou uma sonda para perfurar, estava já com informações sobre a descoberta da existência de petróleo. Porque lembra que havia ali sísmicas, pesquisas apontando que aquele lugar era quente, inclusive porque é uma extensão geográfica da margem equatorial que começa ali no Suriname e na Guiana, 2 países vizinhos. Então, que muito provavelmente a formação geológica indicava a existência de petróleo também ali no litoral do Amapá, embora 500 quilômetros da costa, na bacia da Foz do Amazonas. Há 1 a 2 semanas circulava no mercado essa informação. Hoje a Petrobras confirma, não dá para saber ainda quanto petróleo existe, mas a confirmação de que existe petróleo ali muda o panorama energético do Brasil. Para que as pessoas tenham uma dimensão exata, Thaís, o pré-sal, que hoje corresponde a 80% da produção de petróleo no Brasil, chega a um pico, segundo os estudos da empresa de pesquisa energética de produção, em 2032. A gente já está ali quase no pico. Depois disso, a curva de produção de petróleo no Brasil é descendente, a não ser que a gente reponha esse petróleo existente com novas descobertas. E é aí que a gente chega na relevância da confirmação que a gente tem hoje. O futuro do petróleo no Brasil é aquele lado, é a margem equatorial. Claro, sim, porque a bacia de Campos, que é a maior bacia do Brasil, onde está o pré-sal, ela já está mapeado, né, o pico de produção dela, né, Daniel? Quer dizer, uma próxima era do Brasil como grande produtor e exportador de petróleo estava dependendo dessa descoberta. Agora, Daniel, se faz ali uma comparação imediata com o que está acontecendo com a Guiana em função da descoberta dessa enorme bacia, uma bacia, sei lá, acho que tem ali uma descoberta 11 bilhões eu não me lembro agora qual que é
deixa eu lembrar aqui, são 11 bilhões de barris equivalentes, né, que é o termo técnico. Não há evidências ainda de que essa bacia, esse petróleo encontrado na margem equatorial vai ter esse tamanho, mas há uma expectativa muito grande de que essa seja uma realidade, né? E aí, portanto, fica todo mundo querendo saber. Dá para a gente imaginar quanto tempo leva para o Brasil entrar de vez comercialmente, transformar isso em riqueza? Thaís, normalmente para o desenvolvimento a gente está na fase de exploração, de pesquisa / exploração. Para isso se tornar produção contínua, calcula-se ali um prazo de pelo menos 4 a 6 anos. Isso é o normal mesmo. E só para a gente dimensionar, quando a gente fala de margem equatorial, a gente está falando de toda aquela faixa litorânea no norte do Brasil, que sai ali desde a fronteira com Guiana até a Bacia Potiguar, que é no Rio Grande do Norte. Então, a margem equatorial compreende 5 bacias geológicas, entre elas a Foz do Amazonas, que é essa que a gente está falando. Dentro da Foz do Amazonas, isso que a Petrobras descobriu agora provém só de um poço. Imagina que estamos falando de várias áreas, de vários blocos dentro de uma bacia que, por sua vez, está dentro da margem equatorial. Há ali uma fronteira enorme para ser explorada e descoberta, óbvio, com todo o rigor ambiental. Chama a atenção para o momento absolutamente contraditório em que sai essa notícia. Essa notícia chega no momento em que o Brasil contraria um pouco tudo que o mundo vem fazendo e estabeleceu uma cobrança de 12% às exportações de petróleo bruto. E é importante, o Brasil não refina, não tem condições de refinar no Brasil mesmo. Todo o petróleo que se produz, ele não vira gasolina nem óleo diesel, portanto se exporta uma boa parte ainda. E o Brasil decidiu aplicar uma tarifa de 12% de exportação. Isso, para as petroleiras, é uma péssima sinalização. O Brasil já tem uma legislação ambiental bastante dura, tem seu lado positivo e agora pratica uma tarifa de exportação. Isso no momento em que se quer atrair investimento estrangeiro e as grandes petroleiras, vai contra tudo que o mundo está discutindo. Já existe um planejamento ali de investimento da Petrobras, são alguns bilhões de dólares previstos para essa exploração, para essa pesquisa exploratória, se é que a gente pode chamar assim, Daniel. E, por enquanto, a Petrobras, ela está liderando esse processo. Ela é a dona do terreno, ela é a dona da área e aí, portanto, ela lidera esse processo. Mas esse ponto que você traz, além de outras tantas fontes de insegurança jurídica no Brasil, alguma chance, você que acompanha esse setor há tanto tempo, né? Para a margem equatorial dar certo, provavelmente ela vai precisar adotar alguma coisa parecida estrategicamente com o que a gente viu no pré-sal, né? Quer dizer, não dá para a gente imaginar que a Petrobras vai dar conta de fazer isso tudo sozinha. Aliás, até para gerar mais riqueza para o Brasil e para fazer a coisa funcionar e andar rápido, vai ser importante atrair capital estrangeiro. Qual é a sua... Você que conversa muito com as petroleiras e com o setor de infraestrutura, qual é o apetite para isso, Daniel? Thaís, vou te contar que só nesta semana eu estive com altos executivos de 2 petroleiras internacionais, as chamadas Big Oil, as grandes petroleiras estrangeiras, que têm algum tipo de atuação no Brasil no pré-sal. E elas estão muito animadas com as perspectivas de novos campos e novas fronteiras do Brasil. Chama muita atenção delas essa questão do imposto de exportação e a dificuldade no licenciamento ambiental. Mas é bastante importante a gente colocar o seguinte: quando o Brasil descobre o pré-sal, a importância das reservas e a viabilidade da exploração do pré-sal ali em 2008 e 2009, o governo Lula II, à época, Lula em seu segundo mandato e já trabalhando na candidatura de Dilma Rousseff,
faz um congelamento de todo o processo de novos leilões de petróleo para discutir uma mudança na legislação, que acabou sendo a mudança do regime de concessão dos campos de petróleo para o regime de partilha. Isso demorou muito tempo para o governo chegar a uma conclusão de que proposta fazer ao Congresso, o Congresso para deliberar sobre isso, e depois houve uma paralisia de 5, 6, 8 anos até de leilões de petróleo. Há um temor das petroleiras que, diante disso que a gente acaba de noticiar, que é a confirmação da existência de petróleo na Foz do Amazonas, que a gente passe pelo mesmíssimo processo. E isso seria muito negativo. Não, assim, Daniel, tem aquela velho ditado, né? Não esqueceu, não aprendeu nada, não esqueceu nada. A gente espera que o governo brasileiro, não importa quem esteja sentado lá, tenha aprendido com essa passagem. Porque quando a gente fala de 3 a 5 anos completamente paralisados, a gente está falando de um período em que o governo Lula/Dilma preconizavam uma teoria de que era o governo que determinaria a taxa de retorno do investimento, qual era a regra para o investimento, e não é assim que as coisas funcionam. Portanto, o Brasil perdeu riqueza nesse período, Daniel. Ou, se você me permite aqui, só para completar, de a gente passar alguns anos discutindo qual que vai ser o conteúdo local mínimo ou se nós vamos reconstruir a indústria naval. Se a gente perder tempo com isso, nós vamos perder tempo com a exploração de petróleo, que é um recurso natural ali que tem tempo para a gente explorar. Não sou de aposta, Thaís, mas proponho aqui uma aposta com você. 14 de agosto de 2026. Eu aposto com você que nos próximos meses ou em 2027 a gente vai usar, seja qual for o governo, mas principalmente se for um governo Lula 4, um caso de reeleição de Lula, mas apostaria que essa também é uma possibilidade com Flávio Bolsonaro, que a gente vai usar um mecanismo da lei do pré-sal, do novo marco regulatório que foi desenhado em 2010 com a entrada do pré-sal, que possibilita usar essa legislação do regime de partilha para áreas estratégicas. Minha aposta, margem equatorial vai virar área estratégica, e nós vamos usar esse mesmo regime que hoje é usado no pré-sal na margem equatorial, que hoje funciona como um modelo de concessão.